Conversando com alguns amigos e vendo muitas postagens nas redes sociais atualmente sobre o sistema político brasileiro, eu resolvi vir conversar com vocês aqui um pouquinho sobre essa questão de presidente Jair Bolsonaro, sobre fascismo, sobre preconceito, sobre racismo e etc. Aqui quem vos fala é uma mera espectadora da Globo News, que assiste bastante jornal e eu não sei se eu entendo um pouco de política, mas eu acredito que eu posso falar daquilo que eu sei. E as leituras que eu já fiz sobre política me permitiram ter um pouco de conteúdo. Analisando o sistema político do Brasil hoje, eu acredito que a chance de impeachment para Jair Bolsonaro é mínima. Não adianta a gente ficar combinando, especulando uma coisa, ficar postando no status e tal, agredindo o tal presidente, se a gente não analisa a situação real do Brasil, né? A gente só quer que o nosso candidato seja colocado no lugar de Jair Bolsonaro. Não é bem assim que funciona. Porque se depender de Augusto Aras, né, o Procurador-Geral da República, ele não vai acusar no momento se ele não tiver uma pressão muito grande, muito suprema do STF, para que ele analise mais a fundo, ou que ele aprove certas coisas para poder investigar o presidente sobre a questão da interferência na EPF, se ele cometeu ou não um crime político, né? Por quê? Porque Augusto Aras foi colocado no poder, a gente já sabe, pelo Jair Bolsonaro, mesmo sabendo que o presidente não pode demitir o Procurador-Geral da República, ele, querendo ou não, deve uma a Bolsonaro, porque ele foi colocado ali por Bolsonaro. A gente sabe que para o Procurador-Geral da República ser o Procurador-Geral da República, ele passa por um processo de votação. O presidente tem que escolher 3 pessoas e dentre essas 3 pessoas, uma será escolhida. As autoridades maiores vão votar dentre aquelas 3 e colocarem no poder quem é mais apto, quem eles acham que realmente deve ser Procurador-Geral da República. E Bolsonaro, por ser Bolsonaro, não passou por esse processo. Simplesmente disse, olha, eu quero o Aras ali e vai ser o Aras. Rodrigo Maia não se posiciona entre partido de esquerda e partido de direita. Eu acredito que ele não vá demonstrar se ele é de esquerda ou de direita, porque ele tá ali como um justiceiro e é o papel dele. Ele realmente está totalmente certo, né? Porque dentro de um ninho de cobras, você tem que ser uma cobra diferenciada. Sérgio Moro, que tínhamos que é uma pessoa também justiceira, que nós tínhamos muita confiança e que dava um certo alívio, né, por ele estar ali no poder, não está mais no poder. Nem adianta mencionar ministros da saúde, outros ministros, ministro da educação, que só vive falando escubala também, né, porque fica nesse diz que entre ministros da saúde, né. Mas sabemos nós que o vice de Bolsonaro é um militar, é o Mourão. Dentre alguns responsáveis pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, se são 12 ou são 15 pessoas que estão no comando da saúde de algumas coisas por lá, que são militares. O vice-presidente é militar e outros comandos do Brasil estão nas mãos de militares. Então, assim, o que a gente tem que torcer é que Jair Bolsonaro não piore. Não fique pior do que ele já esteja. Que alguém chegue lá, calhe a boquinha dele e te diga, olha, vai ser presidente do Brasil, vai ser aquela pessoa que tu prometeu lá nas eleições. Porque eu, por mais que seja petista, que Lula roubou meu coração e etc., aquele porém que a gente sempre fala, eu não colocaria o Haddad no poder agora. Sério. Na minha opinião, hoje, analisando todo esse processo que o Brasil está passando de pandemia, de questões políticas, diz que de ministério, se o Haddad tivesse aí, tinha saído mais escubala ainda. Até porque ele tá bem caladinho lá na dele, já que ele já tá sujo, né? Ele tem que ficar caladinho mesmo, não tem que fazer que nem o Lula que saiu da prisão e já foi falar escubala. Na minha opinião, o candidato que realmente tinha que ser eleito, é o Jair Bolsonaro. Porque querendo ou não, a gente fica preso entre aqueles 2 candidatos, né? Os candidatos que se diferenciam daquelas 2 opções que a gente tem, geralmente não são eleitos, que no caso nós estávamos entre Haddad e Bolsonaro, então Marina, Ciro Gomes, Cabo Daciolo, não passava nem pela nossa cabeça aqueles dali, porque a gente acaba, por mais que a nossa democracia seja bem sólida, seja bem construída, a gente acaba se impregnando entre 2 candidatos, entre bem e mal, que na nossa concepção é bem e mal, né? Ditadura militar. Intervenção militar, nos tempos que nós vivemos hoje, eu acredito que não tem como mais ter aquela ditadura violenta, de repressão, de censura, de cacetete nas ruas, porque nós não somos tão inocentes como naquela época, né?
O que pode ter, sim, por que Deus o tenha, é uma intervenção militar autoritária dos militares no poder e tudo mais. Mas voltar a tempo de nazismo, de ditadura, eu acho que também já é um certo exagero nós pensarmos dessa forma, né? O que é o fascismo e por que temos falado tanto dele? O termo designa o método de política criado há quase 100 anos, mas que ainda hoje influencia e revela marcas. Quando e onde o fascismo surgiu? Foi no começo do século XX. A Itália passava por uma crise social, política e econômica, um terreno fértil para o grupo liderado por Benito Mussolini, que assumiu o poder com o Partido Nacional Fascista, em 1922, e acabou por servir de referência a outros regimes autoritários, como Antônio Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha, Adolf Hitler na Alemanha e até mesmo Plínio Salgado aqui no Brasil. Então, reiterando aqui que você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser homossexual para lutar contra a homofobia. Também não precisa estudar pacas para você se opor a qualquer tipo de preconceito, seja ele religioso, linguístico, seja ele racista, seja ele homofóbico, né? Nós temos que lutar em conjunto contra os preconceitos. Povo, por favor, leiam, tá? Procurem saber, não se procrastinem somente nos livros didáticos, naquilo que teu professor fala em sala de aula, para que vocês possam realmente se posicionar contra um partido, ou se posicionar sobre anti alguma coisa, antifascismo, antinazismo, antiditadura, porque às vezes as pessoas são alienadas e nem percebem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa breve aqui no canal, né? Um vídeo diferente dos outros vídeos que tem aqui no canal, mas me deu vontade de gravar e eu gravei. É claro que eu estou preparada para comentários bolsonaristas, para comentários petistas, para comentário, enfim, de vários outros partidos aqui no canal, e eu acho até bom, né? Porque é muito bom a gente conversar e saber um pouco mais de outras coisas, além daquela opinião formada que nós temos da ação. Até o próximo vídeo.